Olá, sejam bem-vindos a mais um TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. O nome já diz, uma reunião específica para a liderança da igreja, porém, com liberdade para todos fazerem parte, sabendo do assunto, que se trata de um treinamento. E nesses últimos encontros que tivemos, nós falamos sobre o objetivo do discipulado. Entendemos que o discipulado é um fator vital para que a igreja cresça, com qualidade, com maturidade. E por isso decidimos fazer séries de palavras sobre esse assunto. E hoje eu quero iniciar um novo assunto dentro do tema discipulado: como formar um discípulo. É possível que principalmente aqueles irmãos que começaram desde o princípio, talvez já tenham escutado alguma coisa que vamos estar falando, mas receba como uma forma de você recapitular e ter um ensino continuado, né, para você, ok? Vamos orar? Pai, louvado para sempre seja o teu nome. Coloco diante do Senhor a minha vida e a vida dos meus irmãos e irmãs que estão sintonizados nesse nosso canal aqui, Betel Serra. Ó Deus, que esta palavra possa encontrar guarida nos corações dos teus filhos e que possamos aprender, que possamos assimilar o desejo do Senhor em realizarmos a obra do discipulado na tua casa, no teu reino, na tua obra. No nome de Jesus, dá-nos a tua direção e que tanto necessitamos, no nome precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Bom, queridos, então anote aí, como formar um discípulo. Bom, vamos iniciar como essa palavra? Falando sobre o fator mais importante. Qual é o fator mais importante do trabalho de qualquer pessoa? Certamente é o resultado, é o produto, o resultado adquirido. Todos que se lançam a fazer alguma coisa, a desenvolver um trabalho, têm uma expectativa de concluí-lo, né? E então, isso acontece com todas as profissões, ou enfim, tudo que nós almejarmos fazer na vida, sempre nós vamos mirar o quê? O objetivo. O que nós queremos como resultado daquele trabalho. Por exemplo, o médico tem como objetivo no seu trabalho a cura dos seus pacientes. Penso que deve ser muito frustrante para um médico perder um paciente, não conseguir curá-lo, não conseguir permitir, infelizmente, que venha a óbito. Então, o médico, ele tem como objetivo curar seus pacientes. O construtor, por sua vez, tem como objetivo, ou seja, no final do seu trabalho, concluir o prédio, a casa. E o advogado, por sua vez, todo advogado quer sair vencedor, que a sentença seja favorável ao seu cliente. Então ele busca ganhar a causa do seu cliente. Um jogador de futebol, por exemplo, quando estão disputando um campeonato, o objetivo dele é ser campeão. Então, cada vez que eles entram no campo para jogar contra um outro adversário que tem também o mesmo objetivo, o objetivo deles é sair dali vitorioso. Ninguém entra numa peleja, numa batalha, já pensando em ser derrotado. Então ninguém entra para perder. E assim é em todas as áreas da nossa vida. E não é diferente entre nós, pastores, líderes.
Não há diferença entre nós. Embora, no nosso caso, seja possível que a maioria de nós não veremos o resultado. Me permita usar esse termo, o resultado final de tudo. Por quê? Porque é diferente. Dificilmente nós vamos ter algum pastor que vai dizer assim, concluir o trabalho. O próprio Jesus é um exemplo para nós. Ele deixou os seus discípulos para dar continuidade ao seu ministério. Ele mesmo, humanamente, como corpo físico aqui na terra, ele não viu a sua obra concluída, pelo contrário. Fico imaginando que se eu estivesse no lugar de Jesus, talvez claro, se eu não tivesse a capacidade dele, se eu fosse limitado como eu sou, talvez eu até ficaria meio que frustrado. Pense bem, pense comigo. Jesus morreu e lá na cruz só tinha um discípulo aos seus pés. Onde estavam os seus outros discípulos? Aqueles que repartiram a vida dele durante 3 anos e meio. Andaram para vários lugares, comeram juntos, dormiram juntos, caminharam juntos. Se amaram. Havia uma cumplicidade entre eles, mas, no entanto, ele presenciou um dos discípulos traindo por causa de 30 moedas de prata. Um outro discípulo nega o nome de Jesus. Um outro não acredita que ele ressuscitou. Ou seja, todos eles estavam com medo do que poderia acontecer com eles logo após a morte de Jesus. Agora, olha só, era a esses homens que Jesus confiou o segmento da obra, irmãos. Então, eu fico imaginando, eu às vezes me coloco no lugar de Jesus e acho que no lugar dele eu ficaria meio frustrado, porque a tendência nossa é querer ver os discípulos fazendo mais que você. Mas parece que a coisa não é bem assim. Então, a finalidade do nosso trabalho é a formação de vidas. E não só a formação de vidas, como a edificação dessas vidas. Então, para isso, é preciso conhecer bem o nosso trabalho, as tarefas que nos são confiadas. Digo, para nós que somos pastores, para nós que somos líderes de células, supervisores, enfim, que ocupamos alguma função de liderança, precisamos conhecer bem as nossas tarefas e saber o que nós estamos construindo. A exemplo daqueles 2 pedreiros, que foi consultado por alguém curioso de querer saber o que eles estavam fazendo ali, enlajotando, colocando uma lajota em cima da outra, e perguntaram, fizeram a pesquisa a um dos pedreiros e eles disseram assim: o que eu estou fazendo? Eu estou assentando lajotas. E aí o mesmo pesquisador foi a um outro que estava trabalhando na mesma obra e disse: o que é que você está fazendo? Ao invés dele dizer a mesma coisa, estou assentando uma lajota, ele disse assim: eu estou construindo uma grande catedral. Qual é a diferença de um pedreiro para o outro? Ambos estavam assentando lajotas. A diferença é que um sabia o que estavam fazendo. Ele não apenas conhecia a sua tarefa, mas o que aquela tarefa iria causar. O que ia sair depois de muitos dias de tarefa. Ele tinha consciência de que ao terminar, teria ali uma grande catedral, enquanto que o outro só sabia o que tinha que fazer, mas não sabia por que estava fazendo. E é importante conhecer bem o trabalho, não apenas as tarefas, porque isso nos estimula, isso nos faz fazer a obra do Senhor, a obra de Deus, com mais alegria, com mais entusiasmo, porque a gente sabe o que a gente está fazendo. E no nosso caso, você líder de célula, supervisor, pastor de área, nós pastores de rede,
nós estamos formando vidas e edificando essas vidas para que possam edificar e formar outros. Como líderes de célula, queridos, o que é que você faz como tarefa? Você marca uma reunião semanal e é você quem delega as atividades, é função sua, responsabilidade sua, ensinar, utilizando o esboço do sermão do domingo que antecedeu, mas é sua função ensinar, liderar essa reunião semanal, visitar, ligar para os irmãos que participam da sua célula. É função sua aconselhar, orar por cada um deles, enfim, são muitas atividades. A do supervisor ainda acrescentamos a supervisão em cada célula. Todas essas atividades, queridos, são muito importantes, mas nenhuma delas é um fim em si mesmas. Não, o objetivo nosso não é só ficar fazendo tarefas, né? É muito mais do que isso. É utilizar dessas tarefas como um meio de alcançar o fim, de atingir o seu objetivo. Da mesma forma, em outras profissões, o exemplo que eu citei, o pedreiro que estava assentando lajotas, era uma tarefa. Quem sabe depois de assentar as lajotas, o reboco. Aliás, muito antes de assentar lajotas, existe o arquiteto que faz o projeto. E aí quando termina de fazer o projeto, e aí a obra está pronta? Não, o projeto está pronto, mas a obra nem começou ainda. Cada um tem uma tarefa nessa construção. E são tarefas aplicadas aqui, ali e acolá, por meio da liderança, por meio da membresia da sua célula, é que vai construindo o objetivo final, que é formação de vidas, edificação de vidas. Então tudo o que fazemos, queridos, é com o fim de edificar, é com o objetivo de construir, de discipular aqueles que estão debaixo da nossa liderança, debaixo da nossa responsabilidade. Então, é responsabilidade minha, diante de toda a liderança, de todo o rebanho da família Betel. Mas você que é supervisor, a sua responsabilidade está dentro da sua sub-área ou do seu setor. É dever seu prestar relatórios de cada vida que participa da sua área de ação. Por meio das tarefas é que você vai edificando essas vidas. Mas a responsabilidade em edificar, ela é sua. Você tem vários líderes de célula. A responsabilidade de cada célula está na membresia da sua célula. Cada ovelha que ali está, Deus confiou a você a responsabilidade de edificá-los, de discipulá-los, de pastoreá-los. É sua a responsabilidade. Toda vez que recebemos autoridade, no caso de Deus, mas em qualquer área, toda autoridade implica em responsabilidades. Então, nós temos que aprender isso. Tem muita gente que é muito romântico. Eles querem apenas o título, a posição, a função, não sabem o que estão querendo. Querem apenas o reconhecimento, querem que as pessoas elogiem porque pregou bem. Sua responsabilidade não é pregar. Pregar é apenas mais uma tarefa do pregador. Mas o objetivo final é discipular cada um membro do corpo de Cristo. Leia lá o texto comigo, em Colossenses capítulo 1, versículo 24 a 29. E eu vou ler devagarzinho, porque eu quero expor palavra por palavra, para que você possa assimilar o que Paulo nos ensina nessa carta
aos nossos irmãos lá de Colossos, chamado os Colossenses. Ele começa no versículo 24, capítulo 1 dessa carta, ele diz: agora me alegro em meu sofrimento por vocês. Parece que Paulo é doido, não é? Como que se alegra por sofrer por eles? Mas o que Paulo está falando aqui, queridos, é que não há nenhum outro sentimento maior quando estamos fazendo a obra de Deus, dentro da vontade de Deus. A alegria, ela precisa reinar dentro de você. Porque se há um sentimento de peso, de dor, mas que isso não esteja trazendo em você a alegria, querido, pode ser que você esteja na posição errada dentro do reino de Deus. Porque uma das marcas do reino de Deus, aliás, vou citar logo as duas, que está escrito que o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Então, por isso que ele disse: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. E ele completa dizendo: e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. O que Paulo está dizendo é que ele está dando uma sequência ao sofrimento que começou em Cristo. Quando ele, na cruz do Calvário, deu a sua vida para que a igreja pudesse existir. Então, quando eu, apóstolo Paulo, ou qualquer outro líder, a gente se sente sofrendo por causa de algum irmão, de alguma irmã, e a gente olha para a cruz, a gente percebe que em nós está continuando as mesmas dores, os mesmos sofrimentos que houve em Cristo Jesus. E isso deve nos inundar de alegria. Por quê? Porque é como que Deus nos escolheu, porque Ele viu em nós a maturidade suficiente para enfrentar essas dores assim, com alegria. E ele continua dizendo: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Quando Paulo fala de chamado, eu sei o que ele está dizendo, porque eu fui uma pessoa chamada por Deus, e Ele tem me sustentado até aqui exatamente por causa do chamado. Eu não saberei fazer outra coisa com a mesma alegria do que servir ao Senhor na casa do Senhor. E o trabalho desse chamado é a gente apresentar a palavra de Deus, não apenas com mensagens pregadas, mas muito mais com mensagens vividas. De que adianta eu pregar uma mensagem muito linda, bonita, mas que os irmãos, a família de Cristo, não vejam em mim essa mensagem vivida no dia a dia? Ora, se essa palavra não foi poderosa para mudar a minha vida, como eu acho que será capaz de mudar a vida do meu irmão, da minha irmã? Quando ele fala aqui de responsabilidade dada por Deus para apresentar, ele diz, plenamente a palavra de Deus. Não é apenas alguns textos, não apenas aqueles que eu acho que é legal, que é bonito e que é mais fácil de viver. Não, temos a responsabilidade de apresentar plenamente a palavra do Senhor. E ele continua dizendo: a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Olha o que Paulo está dizendo aqui para nós, que eu e você geramos uma expectativa em Deus. Geramos uma expectativa de quê? De mudança,
de transformação, de crescimento, de maturidade. Escute isso, querido. Cristo em você é a esperança da glória de Deus se manifestar aos homens. Então teve um dia que você se converteu a Cristo, mas Deus, desde aquele dia que você entregou sua vida para Jesus, gerou nele uma expectativa de ver você crescendo no conhecimento, crescendo na fé, crescendo na maturidade espiritual. Então ele fica sabendo que se Cristo está em você, você vai crescer. E aí ele fica naquela expectativa, quanto tempo vai demorar para ele começar a cuidar de um outro irmão, de ganhar uma vida para Jesus, cuidar bem delas, discipulá-las. O céu tem essa expectativa quanto a você, meu querido. Então, meu querido líder de célula, é minha e é sua responsabilidade cuidarmos das ovelhas que Deus confiou a nós, de tal forma que essa expectativa que há em Deus na vida de cada um de nós seja preenchida, seja alcançada. Agora é responsabilidade nossa. Claro que a gente conta com o apoio irrestrito do Espírito Santo, porque é Ele que genuinamente realiza a obra, mas Ele depende de nós, quando nós fazemos a coisa acontecer. Olha o que diz Paulo, ele continua dizendo, nós o proclamamos. Quem é que tem que proclamar? Quem é que tem que declarar as verdades? Somos nós. Ele diz aqui, nós o proclamamos. Não é o Espírito Santo que vai proclamar, o Espírito Santo vai convencer. Mas eu e você temos que declarar, temos que proclamar, temos que advertir, temos que ensinar. Ensinar a quem, pastor? O texto fala, a cada um. Cada um. Por isso, o discipulado um a um, nós precisamos alcançar a todos. Mas não podemos pensar assim, eu vou jogar para o ar e quem quiser que pegue, é a todos. Não, a expressão aqui, a cada um. A cada um, com toda a sabedoria, que quem não tem deve pedir a Deus. Tiago fala que ele dá. A cada um com toda a sabedoria, a fim de que, qual é o objetivo? A fim de que apresentemos todo homem, ou cada homem, perfeito em Cristo. E agora, irmão, eu e você temos a responsabilidade de apresentar aqueles que Deus confiou a nós, perfeito diante de Deus, discipulado, com maturidade espiritual. Enfim, esse é o nosso objetivo. Para isso, olha o que diz, continua Paulo, para isso eu me esforço. Está vendo? Ele não ficou deitado numa rede preguiçosa, tomando água de coco, gelada. Não. Ele diz, por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Ou seja, ele está dizendo que ele dá tudo o que ele tem e ainda depende da força de Deus nele para ele continuar fazendo. Assim deve ser cada um de nós. Nos esforçarmos o máximo possível, nos entregarmos o máximo possível a esse objetivo que Deus confiou a mim e a você, de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Grife isso na sua Bíblia, anote aí, esse texto é um texto áureo, né? Um texto de ouro para todo líder, para cada líder na igreja, na obra de Deus. Bom, essa deve ser, querido, então, a aspiração, o desejo de cada líder, de todo discipulador.
É isso que a palavra de Deus nos ensina. Esse ardor, esse queimar dentro de nós deve existir. E quando isso te inunda, é isso que transborda de alegria. Às vezes o corpo, fisicamente, está cansado. Às vezes estamos com sono, precisamos parar para descansar, porque o nosso corpo é limitado. Mas a nossa alma quer fazer mais, e mais, e mais. Tem uma canção antiga que eu lembrei aqui agora. Senhor, dá tempo para mim de ocupar minha vida contigo. Essa é a oração diária que nós, como líderes, devemos sempre fazer. Estou buscando, irmãos, cuidar da saúde do corpo, porque eu quero caminhar mais tempo, quero caminhar mais longe, quero cuidar de mais vidas. Esse deve ser o seu propósito também, querido. Todo líder precisa ter objetivos claros, concretos, precisos. Todo líder precisa ter metas a serem atingidas na vida daqueles que estão sob o seu cuidado espiritual. Você precisa estabelecer metas para cada um. Uma vez que essas metas sejam claras, queridos, elas precisam também saber como alcançá-las de maneira prática. E é por isso que eu estou dando essas palavras sobre discipulado, irmão. Para que discipulado não seja uma mera teoria no nosso meio. Queremos usar exemplos práticos de como formar um discípulo. Se um discipulador não sabe, queridos, para onde está conduzindo o seu discípulo, ele não vai conseguir ministrar a fé devida para o seu discipulador. Eu sei que não depende só do discipulador, assim como não depende só do discípulo. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você é um discipulador que está dando alimento para o seu discípulo. Você quer ver o seu discípulo crescer, mas se o seu discípulo não quiser, não vai adiantar. Aí está sujeito você se frustrar. Por quê? Porque o outro não quer. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, diz a palavra de Deus. Assim como não depende do discípulo querer, se o discipulador não estiver dando, não estiver cuidando. Então é preciso os dois. Discípulo e discipulador é como aqueles dois animais que para arar uma terra precisava de um jugo e eles tinham que caminhar juntos. E no jugo se colocava animais do mesmo porte. Não dava para colocar um boi e um cachorro. Desproporcional. Tinha que ser, por exemplo, 2 bois. Não basta também, não podia botar apenas um boi e um bezerro. Não. Tinha que botar os dois com igual força. E os dois juntos aravam a terra. É assim que funciona. Foi essa figura que Jesus disse, que o jugo dele é suave. Quando nós decidimos caminhar ao lado de Jesus, nós entramos debaixo do jugo de Jesus. E quando nós, que somos mais fracos, não aguentamos a carga, ele faz a força junto e por nós. Ele nos carrega se preciso for. Mas discípulo e discipulador, não, irmão. Nós somos frágeis, nós somos limitados. Precisamos que os dois queiram fazer a coisa. E eu quero motivar você a continuar nessa pegada, se realmente você tem desejo de crescer, tanto de receber quanto de abençoar. Se isso estiver sendo pesado,
Aí eu vou falar como um filme que eu vi uma certa vez. Pede para sair. Fala, não dá mais para eu, não quero mais discipulado. Aí a gente sabe que você não está afim de servir, de fazer a obra de Deus. Mas se você quer fazer, esteja sempre desejoso em crescer cada vez mais, em avançar cada vez mais. Todo discípulo precisa sentir que o seu discipulador sabe para onde está indo. Creio que é útil termos um roteiro básico daquele que deve ser tratado na vida de um discípulo. Evidentemente, não se trata de uma fórmula, mas apenas uma sinalização para ajudar no processo. E o primeiro que eu quero destacar é edificação pelo discipulado. Edificação pelo discipulado. Possivelmente não terei tempo nem de terminar esse ponto, mas vamos dar seguimento. Para formar um discípulo, primeiramente, queridos, esse discipulador precisa ser, de fato, um discípulo de Jesus Cristo. Porque caso você não seja um discípulo, você vai estar formando um não discípulo. Você vai estar multiplicando conforme a sua espécie. Não se engane disso. Todo discipulador, no mínimo, que ele vai conseguir transformar o seu discípulo conforme a sua espécie. Se você que é discipulador está bem espiritualmente, se você está cheio de Deus, aí é possível que você transmita para o seu discípulo o fato de estar cheio de Deus. Agora, se você estiver morto espiritualmente, você vai reproduzir a morte na vida do seu discípulo. Pense nisso. O discipulado é uma condição fundamental para que haja edificação sólida e permanente na igreja local. Se queremos que a nossa família continue crescendo, tanto numericamente quanto em qualidade, nós precisamos ter um discipulado forte acontecendo. Um discipulado forte acontecendo. Então, por isso, quero já desafiar aos grupos bases de discipulado. Cada pessoa que se propõe a estar num grupo base, tanto de homens quanto de mulheres, com a pastora Adriana e o pastor Penha, é importante que você deseje crescer ainda mais. É preciso se esforçar para isso, porque é por meio da sua vida que outros estarão sendo multiplicados aqui em nossa família. A base, então, é que os discipuladores, de fato, sejam discípulos de Jesus. Precisamos definir melhor os nossos termos e esclarecer expectativas. Por exemplo, o que não é discipulado? Nós já sabemos disso. Discipulado não é necessariamente um ensino, um programa, como em algumas igrejas. Discipulado é apenas uma preparação para o batismo. Não é isso que eu estou falando. Discipulado não é um relacionamento de aconselhamento. Ah, fulano está com problema, procura o discipulador. Só procura quando está com problema. Ou quando sentam para conversar, é só para contar problemas. Isso não é discipulado. Isso pode ser um bom aconselhamento, mas isso não é discipulado. Discipulado, querido, não é só quando o discípulo quer. Não é só quando o discípulo necessita. Não é só quando o discípulo tem algum problema e aí procura o discipulador. Não, é necessário ter um compromisso pessoal, ter palavra, né? E existem discípulos que não querem assumir. Então, querido, assuma que você não quer ser um seguidor. Não é uma mera relação hierárquica. Ah, fulano é o discipulador, então é meu líder e eu sou... Não é por aí. Nada disso é discipulado. A essência do discipulado, queridos, então, não é uma programação humana e nem uma estrutura de uma organização.
Sabe, a essência do discipulado, o cerne, né, do discipulado, são vínculos fortes existentes entre o discipulador e o discípulo. Onde o discípulo está com o coração ensinável, ele quer aprender. E o discipulador, um discípulo aprovado. Pergunte ao seu discipulador, pergunte, nessa semana mesmo, quando você tiver um discipulado com ele, pergunte: eu tenho sido um discípulo aprovado? Não esqueça não de perguntar. Provoque o seu discipulador para ele falar o que ele pensa a seu respeito. Provoque-o. Tenho sido um discípulo aprovado? A essência do discipulado, queridos, são vínculos, são ligaduras no espírito, são alianças profundas. Eu não estou falando apenas de uma oração feita em forma de aliança. Não, é uma aliança de verdade, um compromisso mútuo, de submissão, de andar na luz, de se deixar ser tratado, de ouvir a voz do discipulador, que quer ver você crescer, amadurecer. Não seja pesado para o seu discipulador. Ouça a voz dele, deseje avançar, deseje crescer, deseje fazer a obra de Deus crescer junto com o seu discipulador. Esse comprometimento é que define se o relacionamento é ou não um discipulado. Esse é o compromisso pelo qual aceito o desafio de andar na luz com alguém, de submeter-me a ele, de renunciar os meus conceitos errados. Isso começa comigo aqui na família Betel, irmãos. Quando eu me reúno, sempre que eu me reúno com o meu discipulador, pastor Valmir, eu estou sempre pronto a ouvi-lo. O que ele tem para me dizer. Ele normalmente me pergunta, igual eu pergunto a vocês, ele me pergunta: Honório, como você está? Como é que está o seu tempo com Deus? Como é que está a família? Como é que está a igreja? Como é que está o ministério? Como é que está a sua saúde? Seus filhos, seus netos? E eu vou, queridos, relatando tudo o que está acontecendo. E quando tem problemas, eu abro para ele, peço sugestão, ideia, apoio. Então, esse vínculo precisa ser desejado. É preciso haver prazer em fazer isso. Assim gerará crescimento. São esses vínculos que definem o discipulado. Então, uma definição de discipulado. Discipulado é um vínculo íntimo e sólido entre duas pessoas. É um vínculo íntimo e sólido entre duas pessoas. Discipulador e discípulo. Eu vou estar concluindo aqui essa palavra. Ainda esse mês, se permitir Deus, nós estaremos concluindo esse assunto de como formar um discípulo. Em um outro Tadel, em um outro encontro. Mas grave isso, queridos. Se o seu relacionamento com o seu discipulador não tem sido assim, não tem sido um vínculo de amor, não há uma alegria em estar juntos, busque de Deus isso, para que você tenha essa alegria em se encontrar com Ele, para que juntos vocês possam encontrar o caminho do crescimento, o caminho da maturidade, porque esse é o objetivo do nosso trabalho como líderes, como pastores, como supervisores. Edificar vidas, formar vidas, para que esses possam formar outros
Então, meu querido, se una a mim nesse propósito. Vamos fortalecer cada dia e ainda mais o discipulado na nossa família. Não tem problema se algum discípulo ou outro não queiram. É sinal de que ele não quer trabalhar na obra de Deus. Nós não podemos forçá-lo. Nada forçado dá certo. Então, precisamos fazer sim uma triagem, passar pela peneira alguns, para que possamos ter convicção de que o nosso trabalho, que estamos investindo semanalmente na vida de um discípulo, não seja em vão, né? Não seja depois que partirmos para a eternidade. Esse discípulo então não dará continuidade ao seu trabalho. Não, vamos pedir de Deus uma direção clara com relação a isso, mas vamos cada dia buscar sermos melhor discipuladores e melhores discípulos de Jesus. Deus abençoe sua vida. Quero abençoar você nessa hora com uma palavra de oração, bem como toda a sua célula, e que essa semana seja uma semana abençoada na sua vida, na sua casa, na sua célula, no nome precioso de Jesus. Pai, louvado para sempre seja o teu nome. Eu abençoo nesta hora cada líder, cada supervisor, cada pastor que fazem parte dessa linha de líderes na família Betel Serra. Pai, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada um deles, trazendo-nos maturidade e consciência clara da nossa função no teu reino. Estamos edificando uma grande obra na nossa cidade, na cidade de Serra. Pai, e é por isso que nós te pedimos que cada líder tenha consciência de que estamos juntos estabelecendo o reino de Deus aqui nessa localidade, e que muitas vidas sejam ganhas para ti e discipulada para que o teu reino seja cada vez mais crescente neste lugar. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, beijão no seu coração. Deus te abençoe e vos guarde. Amo cada um de vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Grande abraço. Amém.